Este outro é um caso da relatoria também do ministro Henrique Neves, recorrente coligação para quem ama Gravatá, recorrente coligação Frente Popular de Gravatá, recorrido Joaquim Neto de Andrade. A questão remanescente nestes autos é saber se a não aplicação do mínimo constitucional na educação sempre acarreta a causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar 64 de 1990. O ministro Henrique, reformando as decisões das instâncias ordinárias, proveu o recurso para indeferir o registro de candidatura nos seguintes termos. Como se vê, a partir da afirmação contida no acordo que apreciou os embargos de declaração, a Corte Regional expressamente reconheceu que a argumentação apresentada pelo recorrido fora apresentada e ainda estaria apresentada perante a Corte de Contas e lá os argumentos que justificaram a aplicação dos percentuais constitucionais abaixo do patamar exigido não teriam sido aceitos. A possibilidade de extrair os elementos contidos nas peças que formam o processo de prestação de contas para a verificação da incidência da inelegibilidade não autoriza que se considere válido o argumento fático enchente que não foi considerado pela Corte de Contas. De outro modo, a apreciação pela Justiça Eleitoral da matéria posta na defesa do agente político perante a Corte de Contas, que subsidiou o ato legislativo para considerá-la motivo justificador da irregularidade, correta ou incorretamente assentada pelo órgão competente, implicaria a inegável reversão do resultado da análise de contas com manifesta invasão de competência. De igual modo, no que tange à questão de contabilização dos gastos com educação, a leitura do trecho transcrito, diz o ministro Henrique, no início da parte do voto proferido perante a Corte Regional, deixa claro que a pretensão do recorrente não foi admitida no âmbito do Tribunal de Contas. No que tange à questão relativa à necessidade de se observar que a jurisprudência deste tribunal, em 2004, não considerava tal irregularidade ato insanável, entendo que o argumento adotado pelo Acordo Regional também não procede. Nesse sentido, reiterando entendimentos anteriormente já manifestados pelo TSE, há que se recordar que a hipótese de não atendimento aos percentuais mínimos de verbas destinadas à saúde e à educação constitui hipótese de intervenção federal, etc. Com a devida vênia aos que pensam de forma diferente, não se pode entender como sanável o descumprimento do comando constitucional, que, quando desrespeitado, é capaz de gerar a excepcionalíssima medida de intervenção. A referência à regra do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 7348 não significa que o não atendimento ao percentual mínimo seja sanável, em razão da necessidade de a diferença verificada ser aplicada no exercício seguinte. Então, eu pedi vista e passo a votar. Eu tenho reiterado aqui no TSE a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar. A linha G não é imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor do recurso, mas poderá ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão se apresentar candidato em determinada eleição. De fato, como nem todas as desaprovações de contas ensejam a causa de inelegibilidade referida naquele dispositivo, a incidência da norma pressupõe o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam decisão do órgão competente, decisão irrecorrível no âmbito administrativo, desaprovação devido à irregularidade insanável, desaprovação de contas que revele ato de improbidade administrativa praticado de modalidade dolosa, não exaurimento do prazo de 8 anos contados da decisão e decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Por outro lado, a meu ver, não compete à Justiça Eleitoral proceder a novo julgamento das contas que foram desaprovadas pela Câmara Municipal para concluir pela errônea desaprovação ou eventual ausência de responsabilidade do gestor, mas tão somente verificar a presença dos requisitos previstos pela causa de inelegibilidade, em especial elementos mínimos que revelem que a conduta caracterize ato ímprobo praticado na modalidade dolosa. Com efeito, na redação antiga da citada causa de inelegibilidade, não se exigia ato doloso de improbidade. Contudo, o ministro Sepúlveda Pertence assentava que, para que incida a inelegibilidade da questionada letra G, firmou-se na jurisprudência do tribunal ser necessário que a rejeição das contas tenha por motivo os vícios insanáveis e característicos de improbidade administrativa do responsável. É o multicitado RESP 9791. Agora, com a nova redação introduzida pela Lei Complementar 135, não basta que a conduta configure em tese ato de improbidade administrativa. Imperioso demonstrar que a conduta revele minimamente o dolo, a má-fé em dilapidar a coisa pública ou a ilegalidade qualificada em descumprir as normas de gestão.
Conforme bem ressaltou o ministro Fux, o artigo 1º, 1G, traz em seu bojo requisitos que ampliam a cognição do juiz eleitoral, habilitando-o a exarar juízo de valor concreto acerca de cada um deles, assentar o caráter insanável de uma irregularidade apurada ou qualificar certa conduta ímproba como dolosa ou culposa, não se resume a uma atividade intelectiva meramente mecânica, mas, ao revés, a apuração desses requisitos envolve maior espectro de valoração, notadamente quando o acordo de rejeição de contas ou o decreto legislativo forem omissos com relação a tais pontos. Nesse sentido, ainda cito vários julgados de diversas relatorias. Passo a analisar, então, a moldura fática do acórdão regional. Já no tocante à educação, consta da decisão do TCE Pernambuco. Para a não aplicação do percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino e para os gastos com remuneração dos profissionais do magistério no ensino fundamental, os recorrentes do processo de prestação de contas defendem que as obrigações patronais não contabilizadas devem ser consideradas e que estas foram consideradas pela equipe de auditoria no cálculo do limite de gasto do pessoal. Conforme expresso no parecer tal, conferidos os demonstrativos pertinentes, folhas tais, verifica-se que todos os encargos patronais efetivamente despendidos pela Prefeitura foram considerados pelo TCE, não sendo possível acatar despesas não constantes dos demonstrativos contábeis. Na realidade, só poderiam ser admitidas se os encargos tivessem sido lançados em restos a pagar e houvesse a comprovação de que havia disponibilidade financeira vinculada à educação, conforme a orientação da STN. Assim, denoto, diz o acordo, que as obrigações patronais consideradas pelos técnicos do TCE na apuração do limite de gasto com o pessoal constam dos demonstrativos contábeis, portanto, contabilizados. Entretanto, não há informações se os encargos estão lançados em restas a pagar, de forma que não é possível verificar se tais valores foram incluídos ou não nos cálculos dos nossos auditores. E ainda diz mais, é certo que não cumpre esta Corte enveredar nessa trilha, já que tal questão é objeto de pedido de rescisão que ainda tramita no TSE Pernambuco, mas informa que, quanto aos demais exercícios, 2005 a 2007, o percentual foi cumprido de forma que é plausível a alegação que a situação de calamidade possa ter influenciado no descumprimento do pessoal. Conquanto não seja da competência da Justiça Eleitoral rejulgar as contas, dando relevância às circunstâncias fáticas afastadas pelo órgão competente, alegada calamidade pública em razão de enchente no município, o certo é que não há elementos mínimos que revelem ato de improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, pois o acórdão do TCE, transcrito no acórdão regional, demonstra muito mais uma imperícia contábil, registro ou não de despesas com pessoal, do que propriamente a ilegalidade qualificada, a má-fé em descumprir as normas de gestão, mormente quando se verifica que nos anos seguintes, de 2005 a 2007, o município aplicou adequadamente o mínimo constitucional da educação. No julgamento do RESP 42303, da relatoria do ministro Napoleão, o TSE, à unanimidade, acompanhou o voto de Sua Excelência nos seguintes termos. Na hipótese em apreciação, não há elementos que revelem a existência de dano ao erário, malversação de recursos públicos, enriquecimento ilícito, afronta grave aos princípios da administração pública ou elemento subjetivo apto para atrair a incidência da inelegibilidade da linha G pela não aplicação do percentual. O STJ tem entendimento de que é premissa do ato ilegal e ímprobo a má-fé e, conforme ser disso, a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública coadjuvados pela má intenção do administrador. Da mesma forma, no julgamento do RO 88467, Ceará, o ministro Henrique apontou que, para que possa cogitar minimamente da prática de ato doloso de improbidade, é necessário que, na decisão que rejeitou as contas, existam elementos mínimos que permitam a aferição da insanabilidade. Portanto, como no caso concreto inexiste na decisão de rejeição de contas má-fé do gestor público, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário praticado na modalidade dolosa, entre outros, entendidos aqui como condutas que, de fato, lesem dolosamente o patrimônio público ou prejudiquem a gestão municipal, entendo que a reforma da conclusão regional ou exige o reexame das provas dos autos, vedado pela súmula 24 do TSE, ou partimos para a inelegibilidade em razão da matéria, enquadramento automático, o que, a meu ver, não se compatibiliza com a melhor dogmática dos direitos políticos. Por isso, senhores ministros, eu estou pedindo vênia ao relator para desprover os recursos. Peço vênia a Vossa Excelência para ficar com o relator, porque a nossa jurisprudência
No tocante à não aplicação desses recursos, a educação ela é taxativa. Peço a Vossa Excelência para acompanhar o ministro Henrique Neves. Da mesma forma, presidente, peço vênia Vossa Excelência e acompanho o ministro. Eu só gostaria de assentar que a questão não é desse tipo. Veja, por exemplo, senhores, a questão... eu tenho falado isso muito, né, ministro Herman, sobre aquele caso dos 13,x% lá do STJ. Não é? Se nós fôssemos adotar esses critérios que nós adotamos em resoluções dos tribunais, veja que recentemente, com a minha ausência do ministro Fux, este tribunal decidiu o caso célebre do Amazonas. Ontem, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar, que vai causar, sem dúvida, repercussão de milhões no caso. Por quê? Porque nós decidimos que não se publicaria o acórdão e que a decisão seria de imediato, contra a jurisprudência do tribunal. É justo que os ministros que participaram desse julgamento agora sejam condenados por improbidade administrativa? Gostaria que todos refletissem sobre isso quando aplicam essa jurisprudência a outros, porque nós vivemos com o chicote. Dizia o velho Machado, ministra Rosa, que a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. O problema é que o chicote muda de mãos. Nós somos muito valentes para aplicar critérios que nós... A Procuradoria também. A diferença, presidente, é que, neste caso, são verbas de educação. Essas verbas são as verbas do Tribunal Superior Eleitoral. Verbas de educação... A questão é que há dúvidas sobre a situação. Com todo respeito, veja, verba de educação é até mais importante que verba para a saúde. Porque a saúde, na verdade, se as verbas faltarem, as mortes, as enfermidades afetarão apenas a geração presente. Agora, a verba da educação tem um profundo conteúdo intergeracional. Porque o que pode salvar o Brasil, Vossa Excelência sempre diz isso, ministro Gilmar, em várias das suas intervenções, o que pode salvar o Brasil mesmo é a educação. Então, aqui, o tribunal, penso, e a Justiça Eleitoral tem que ter fazer uma exegese estrita por ser educação. E Vossa Excelência não discorda que, nesse caso aqui, foi realmente educação, não é verba, verba da educação. É por isso que eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar o ministro... Senhor presidente, me permite uma questão de fato? Eu falo aqui pelo recorrido, prefeito que está no cargo de Gravatá, apenas para destacar um ponto, eminente ministro Luiz Fux. A Corte de Origem reconheceu a excepcionalidade, admitiu que, de fato, esse percentual de aplicação em educação é inegociável, digamos assim, mas reconheceu uma excepcionalíssima exceção, porque naquele ano houve a maior cheia da história do rio Ipojuca, que passa por Gravatá. As escolas foram inundadas, os hospitais foram inundados, virou um campo de guerra o município. Em razão dessa premissa excepcional, é que o Tribunal de Origem diz assim, nesse caso específico, eu não verifico dolo, ato de improbidade doloso na não aplicação, no não atingimento, tanto que nos outros anos isso foi atingido. E o que nós argumentamos aqui é que, para rever essa premissa, seria reexame de fato. É só isso. Muito obrigado. O ministro Admar já... Eu não vou. Ministro presidente, eu fiz uma análise muito semelhante à que fez Vossa Excelência, respeitando, inclusive, o enquadramento da nossa jurisprudência para 2016. Eu retiro do acórdão recorrido, o primeiro acórdão que teve também de embargos, folhas 923, a propósito dessa tese, agora reiterada da tribuna, o acórdão diz assim, é certo que não cumpre essa corte enveredar nessa trilha, já que tal questão é objeto de pedido de rescisão que ainda tramita no TCE Pernambuco, mas informo que, quanto aos exercícios de 2005 a 2007, o percentual foi cumprido, de forma que é plausível a alegação de que a situação de calamidade possa ter influenciado no descumprimento do percentual. Depois sobrevém embargos declaratórios, e o acórdão relativo aos mesmos, a folha 1031, esclarece o seguinte, em 2004, que é o ano, evento de calamidade pública acometeu a cidade, aspas, a maior enchente desde 1981, que destruiu, inclusive, postos de saúde e escolas, folhas 923. Esses elementos estão consolidados
nos acórdãos atacados pelo recurso especial e, no meu modesto entendimento, rever essa premissa para assentar o dolo seria descumprir a súmula que veda o reexame de matéria Eu fática. entendo que essa excepcionalidade, ela não nos conduz à incoerência. Ela não nos conduz à incoerência. A jurisprudência está sendo coerente. Realmente, nessa excepcionalidade, não há... há de impossibilha, nem teneto. Então, com esses esclarecimentos... Nós já tivemos um caso lá no Supremo, acho que contra um governador do Estado, salvo engano, Rondônia, que tomou um empréstimo, esses empréstimos internacionais com aval do Tesouro, e para aplicar em atividades, acho que flora, recuperação de meio ambiente e coisas do tipo. E, em algum momento, isso passa a ser um caixa especial. Em algum momento, obviamente, o governo não dispunha de recursos para pagar servidores e passou a usar deste dinheiro por um período. E houve, então, uma ação por crime financeiro. E o tribunal depois reconheceu que foi apenas um jogo contábil naquela situação, não se poderia imputar dólar, porque ele fez uma opção, tinha a disponibilidade para aquela finalidade, um programa qualquer de recuperação meioambiental, mas ele tinha os servidores necessitados de receber o salário. Então, ele fez aquela alocação e depois recompôs o fundo. É essa situação que está... Quanto à excepcionalidade do caso, tanto o advogado quanto o eminente ministro Tarcísio tem fé pública para nos informar a realidade subjacente. E eu acho que uma das características do magistrado é retroceder quando há necessidade, quando convencido. E tem um texto que é um texto magnífico, eu sempre lembro, do Perelman, sobre a lógica jurídica, em que ele diz que há normas que não estão escritas e que estão, na verdade, ele diz... E qual era a situação? Na Primeira Grande Guerra, o rei, na Bélgica, teve que sair e emitia decretos do Havre, lá da França, que regulavam a vida na Bélgica, naquelas circunstâncias. Mas os decretos precisavam ser aprovados pela Assembleia, que não estava em funcionamento. Passada a guerra, veio a pergunta, esses decretos não são todos inconstitucionais? E Perelman responde, a partir de um pronunciamento do procurador-geral Tinderman. A lei foi escrita, ou a norma constitucional, nesse caso, é um exemplo para uma situação de normalidade. Não se podia prever que a Assembleia estaria fechada nas circunstâncias de guerra. Então, é esse o quadro, de alguma forma, que nós nos deparamos em situação. São os pedidos de intervenção federal que têm ocorrido em relação aos estados que não cumprem as regras de pagamento. E nós já reconhecemos, um dos pedidos, que eu até fui o relator no Supremo, foi do Estado de São Paulo. Decretar a intervenção em São Paulo seria inútil. Se o Estado mais rico da Federação está nessa situação de inadimplência, não é? E nós optamos... O que não pode é deixar de ter esforço nesse sentido. Isso, Napoleão, também. Pois não, presidente. Nenhum ministro deste tribunal, nenhum juiz do Brasil abonaria desvios, deturpações e etc. Eu queria fazer um esclarecimento. Está votando, por favor. Só um minuto, por favor. Com relação ao recurso da educação, quem é que abonaria isso? Ninguém abonaria isso. Ninguém abonaria isso. Agora, podemos desconhecer a situação de calamidade que assolou o município para justificar, para explicar e afastar o dolo do prefeito e até a culpa grave. O que ele poderia fazer nesse contexto? Quer dizer, cumpra-se a lei, nem que o mundo pereça. Ele pode, eventualmente, ministro Benjamin, ter drenado recursos da educação, por exemplo, para atender emergências de salvamento de pessoas. Pode acontecer isso. Eu acompanho o eminente relator, aliás, o eminente Gilmar, com essa reflexão que acaba de fazer, inclusive esse caso famoso do professor Chaim Perelman. Realmente, é a mesma coisa que aconteceu com De Gaulle. Né? Na Quinta República, quando ficou fora da França. Fora da França, entretanto, governava a França. Também o rei Jorge VI, sei lá, o pai da Rainha Elizabeth, no tempo da guerra, Londres bombardeada pelos alemães, e o que o rei podia fazer? O que o parlamento podia fazer? Tem de se resolver as coisas emergencialmente. Os casos emergenciais
tem que ter soluções emergenciais e não soluções normais, como aquelas que as leis estabelecem para as operações naturais, aquelas em que tudo está ocorrendo, como se dizia antigamente, sobre os trilhos. Eu acompanho o voto do ministro. O Supremo Tribunal Federal hoje tem adotado uma postura pragmática e consequencialista exatamente porque as normas são estabelecidas diante de um determinado ambiente objetivo, jurídico. Mas se depara com um estado excepcional, se reclama, como já afirmou Carlos Maximiliano, uma interpretação excepcional. O Perelman fala exatamente isso. É de que como se houvesse uma norma implícita para combater uma lacuna que não foi prevista. Ouvimos. Presidente e demais ministros aqui presentes, eu queria fazer um esclarecimento sobre a matéria de fato. Além de como advogada habilitada pela Frente Popular de Gravatá, eu também sou cidadã de Gravatá e lá eu resido. E no ano de 2004, essa enchente que dizem que assolou o município não é verídica, porque no momento que existe uma enchente e que existe uma calamidade pública, e nesse mesmo ano se realiza 5 eventos festivos. Obrigado. Não teve nenhuma escola inundada, não houve derrubamento de nenhum hospital. Obrigado. Mas o acordo conseguiu isso. O acordo conseguindo isso. Inclusive no Tribunal A de Rosa quer Me a permite, palavra. ministro Gilmar, eu tinha feito o exame deste processo quando foi apresentado pelo ministro Henrique Neves, e tinha algumas anotações. E eu, atenta aos fundamentos do ministro Henrique Neves, o que ele dizia? Ele colocava uma questão, ele disse que essa, inclusive referente à própria enchente, essas alegações fáticas foram apresentadas perante o Tribunal de Contas, que as rechaçou. Então, ele dizia, cabe à Justiça Eleitoral revisar aqueles fatos que ensejaram uma compreensão do Tribunal de Contas noutra linha, ou seja, as contas foram rejeitadas no parecer do Tribunal de Contas. Essa foi a Mas questão essa é outra pergunta que nós colocada essa é outra pergunta que o Tribunal Regional Eleitoral considerou que, de fato, isso ocorreu e que este acordo estava sob revisão no Tribunal de Contas. Na verdade, veja bem, o ministro Henrique Neves, ele propunha realmente o provimento do recurso para indeferir a candidatura, o registro de candidatura. Mas, veja bem, o que diz o ministro Henrique Neves? Em outras palavras, a Justiça Eleitoral, a apreciar os pedidos de registro de candidatura, não pode alterar as conclusões a que a Corte de Contas chegou a respeito das irregularidades que apontaram para a rejeição das contas do agente político. E ele faz toda eu, com todo o respeito, não me parece que aí eu mantenho o voto, presidente, pedindo vênia. Portanto, desprovido o recurso, vencidos o ministro Henrique Neves, ministra Rosa, ministro Remo. Fico com o relator para a próxima.